a brasileira vai destruir esta padaria? Uma pequena cidade no Japão Ocidental, havia uma padaria que funcionava há mais de 40 anos. Esta loja, outrora a glória da cidade, estava sempre cheia, mas com a abertura de um supermercado próximo, era apenas uma questão de tempo até fechar. Foi então que uma estudante de intercâmbio brasileira veio trabalhar na loja. A princípio, seu trabalho metódico parecia comum. No entanto, uma frase sua congelou a atmosfera da loja. Ela desafiou diretamente as tradições que o mestre padeiro seguia há 40 anos. A partir desse dia, um boato começou a se espalhar pela cidade. Algo está estranho com aquela padaria. O que estava acontecendo lá? Por que as pessoas notaram essa mudança e não conseguiam ignorá-la? Vamos descobrir. Numa pequena cidade no Japão Ocidental, havia uma padaria com mais de 40 anos. O seu nome, carinhosamente chamado pelos moradores, era Panya de Kazuya. O aroma do shokupan, pão de leite japonês, acabado de sair do forno, pairava nas ruas pela manhã. Formavam-se longas filas antes mesmo da abertura. Os moradores diziam que o dia não começava sem o pão de Kazuya. A loja estava intrinsecamente ligada à vida da cidade. Clientes mais velhos chegavam todas as manhãs, na hora certa, acenavam e recebiam seu pão. Mães jovens, de mãos dadas com os filhos, examinavam cuidadosamente a cor do zampan, pães de feijão doce na vitrine. Kazuya lembrava-se do rosto de cada cliente, conhecia seus gostos e famílias. Mais do que vender pão, ele sustentava as manhãs daquela cidade. No entanto, a maré dos tempos mudou de forma silenciosa e implacável. Um grande supermercado abriu nas proximidades e suas prateleiras estavam repletas de pães baratos e convenientes. A geração mais jovem acorreu ao supermercado e a presença dos clientes antigos diminuiu. As filas desapareceram e na loja restava apenas o zumbido baixo do forno. Kazuya olhava para a vitrine vazia com um aperto no coração. Seu orgulho de 40 anos estava sendo silenciosamente corroído. Talvez seja o fim, pensou ele. Nesse momento, o silêncio que deveria ser acolhedor na loja tornou-se pesado, sufocante. Uma crise invisível pairava sobre a cidade. Cada pequena padaria que fechava tornava as manhãs na rua um pouco mais sombrias. Atrás das portas de metal fechadas, restavam apenas placas desbotadas e o cheiro de cozido que desaparecia. Os padeiros envelheceram. Embora as mãos ainda estivessem firmes, as costas já não se endireitavam como antes. A cultura do pão daquela cidade estava chegando silenciosamente ao fim. A prefeitura tomou então uma última medida. Lançou um plano mobilizando toda a cidade para recrutar novos padeiros e introduzir a próxima geração. Cartazes foram afixados por todo o país, convidando aspirantes a padeiros. Os moradores repetiam: talvez isso nos salve. Kazuya também depositou sua esperança nessas palavras, não pela sua loja, mas pelo medo de que as manhãs da cidade desaparecessem. No dia da reunião informativa, Kazuya e Taro estavam sentados lado a lado numa pequena sala. O vento frio agitava os galhos do lado de fora. O ar dentro estava seco. O responsável distribuiu materiais, explicando detalhadamente os sistemas de apoio, subsídios e programas de formação. As condições eram atraentes para os jovens. A cada palavra, uma fraca chama de esperança acendia no coração de Kazuya. Se ao menos uma pessoa viesse para esta loja, para esta cidade, no entanto, o resultado foi cruel. O número 0 no papel revelava a dura realidade. O responsável baixou o olhar, respirou fundo com dificuldade e disse: esta cidade já não tem jovens que queiram ser padeiros. Esta frase soou como uma sentença. O esforço para proteger a esperança apenas provou que ela já não existia. Naquela noite, Kazuya fechou a loja sozinho. O ato de fechar, que costumava ser fluido, parecia lento. Ao estender a mão para desligar o letreiro, sua mão tremeu levemente. Quando as luzes da loja se apagaram, o vazio tornou-se mais intenso. Os pães restantes na vitrine estavam esparsos, os espaços vazios eram gritantes. Kazuya abriu seu caderno de receitas e hesitou com o lápis. Amanhã, vamos reduzir a produção. Ele não conseguia acreditar que estava pensando isso. Reduzir
era o mesmo que encolher o que ele tinha protegido, mas a realidade o forçava. O lugar que ele protegeu por 40 anos estava silenciosamente chegando ao fim. Esse sentimento afundou em seu peito, tornando até a respiração pesada. Kazuya girou a chave, olhando para seu reflexo no vidro escuro. Não havia sorriso, apenas seus olhos lutavam para encontrar algo, uma maneira de trazer de volta as manhãs antigas da loja. Ele acreditava que ainda havia um jeito. Dias depois de saber que não havia candidatos, Kazuya estava sentado em sua velha escrivaninha após o fechamento. A caixa de entrada de seu e-mail estava quase vazia, apenas faturas e contatos de fornecedores. A palavra esperança não estava ali. Nesse momento, um endereço desconhecido piscou. Contato do Brasil. Kazuya piscou 2 vezes para a tela. Brasil. Embora o Brasil tivesse pão, o que eles procuravam era um padeiro japonês. É uma piada? Um erro? Uma fraude? As dúvidas surgiram uma após a outra, mas seu dedo clicou no e-mail involuntariamente. A mensagem, em linguagem educada, expressava o desejo de trabalhar ali. Mencionava ser uma estudante de intercâmbio no Japão, ter trabalhado numa padaria brasileira e o forte desejo de aprender a técnica do pão japonês. Ao terminar de ler, Kazuya prendeu a respiração. Após a sentença de 0 candidatos, o e-mail parecia irreal demais. Ele mostrou a Tarô, que franziu a testa sem rodeios. Uma brasileira numa padaria japonesa, sua voz misturava surpresa e rejeição. A língua, a cultura, são diferentes. A sensação da fermentação, a força da farinha, o calor do forno, tudo é diferente. E o mais importante, o mundo do pão japonês não é fácil. O trabalho começa antes do amanhecer, as mãos ficam cobertas de farinha, não há margem para erro. Ela aguenta? As dúvidas vieram naturalmente. Mesmo assim, Kazuya ouviu outra voz em seu coração. O fato de alguém ter se candidatado já não é um milagre? Podemos nos dar ao luxo de escolher agora? Taro, de braços cruzados, murmurou: se ela tratar nossa loja como um laboratório, teremos problemas. Kazuya não conseguiu responder, apenas sentiu a realidade empurrando-o para frente. No dia da entrevista, o sino da porta tocou suavemente no ar frio e úmido. Entrou uma jovem brasileira de aparência simples, com o cabelo escuro preso num rabo de cavalo, a postura ereta, o olhar fixo para frente. Com um sorriso cordial, ela acenou com a cabeça e disse com uma voz calma: prazer em conhecê-los, meu nome é Isabela. O português dela, embora com sotaque, transparecia sinceridade. Isabela disse ter experiência em padarias no Brasil, que admirava a cultura do pão japonês e viera para aprender. Ela estava determinada a fazer o que fosse preciso. Taro perguntou friamente: o pão doce brasileiro e o pão técnico japonês são coisas diferentes. Você consegue? Isabela hesitou, mas respondeu com clareza: eu quero fazer tudo o que for possível. Minha paixão por aprender não perderá para ninguém. Ao ouvir isso, o coração de Kazuya palpitou. Ele viu um vislumbre de si mesmo quando jovem, com o mesmo olhar que apostava a vida no pão. O sentimento, quase esquecido, de se levantar antes do amanhecer, não importa quantos erros cometeu, voltou ligeiramente. Após muita hesitação, Kazuya decidiu contratá-la sob condição, estabelecendo um período experimental e ensinando rigorosamente as regras da loja. Mesmo assim, a expressão de Taro permaneceu rígida. Se causar confusão, acabamos com isso imediatamente. Kazuya assentiu, mas não conseguiu afastar a ansiedade. Esta escolha está certa? Em vez de salvar a loja, será que estou precipitando o fim? Mas ele também pensou que se ficasse parado, só levaria ao fim. Por mais assustador que fosse, ele tinha que dar um passo. Poucos dias depois de Isabela começar a trabalhar, Kazuya notou uma pequena mudança no ambiente da loja. Não no faturamento, nem no número de clientes, mas em algo mais sutil, porém palpável. Isabela nunca deixava passar a farinha no chão. Mesmo perto da hora de fechar, ela limpava meticulosamente cada canto com um pano, com um cuidado que parecia exagerado. O que era ainda mais surpreendente era a velocidade. O que lhe era ensinado era memorizado na primeira vez e transformado em ação no dia seguinte. O que devo fazer a seguir? Ela perguntava todos os dias com uma voz direta. A cada pergunta, Kazuya sentia a chama que estava quase se apagando em seu peito reacender-se ligeiramente.
Ele tinha a premonição de que essa jovem não estava apenas trabalhando, ela queria aprender e deixar algo ali. No entanto, Taro ainda não a tinha aceitado. Para ele, o pão era o orgulho do padeiro e a tradição era uma regra de ferro a ser seguida. Enfeites desnecessários arruinavam o sabor e mudar a aparência diluía a alma. Essa ideia estava profundamente enraizada. Portanto, embora admirasse o cuidado de Isabela, ele a observava com cautela, como se uma ameaça tivesse invadido a cozinha. Certa tarde, quando o trabalho de preparação havia terminado e a loja estava calma, Isabela disse timidamente: "Kazuya-san, podemos conversar sobre a cultura do pão no Brasil?" Kazuya, um tanto intrigado, assentiu. Os olhos de Isabela brilharam e ela começou a falar. No Brasil, os produtos mudam com as estações. Há itens de edição limitada. Usamos POSTRS escritos à mão para recomendar. Durante as festividades, a padaria se torna uma festa. O pão é um elemento que torna a vida divertida. Não é apenas para comer. O processo de escolha por si só já é empolgante. Essa é a história. Kazuya ficou surpreso. As padarias japonesas eram uma continuação de rigoroso treinamento e tradição. A técnica vinha em primeiro lugar, sem decorações desnecessárias. Vencer pelo sabor, exibindo o orgulho em silêncio, era o natural. No entanto, as palavras de Isabela transformaram a padaria numa experiência. Kazuya sentiu-se animado, surpreendendo-se consigo mesmo. Taro, de braços cruzados, apertava a testa. À medida que a conversa avançava, sua expressão ficava mais rígida. Então veio a frase decisiva: pão de mandioca com carne seca e queijo coalho também é muito popular no Brasil. O ar na loja congelou. Pão com carne seca? Essa frase negava a tradição japonesa desde a raiz. Taro fez uma careta, parecendo que tinha comido terra, e disse: "Que piada, pão é pão. Pão com carne seca não é nem uma piada." Isabela não rebateu, apenas olhou para os dois com olhos sérios, como se dissesse que não estava brincando. O silêncio pairou. Kazuya, sem saber o que fazer, conseguiu desviar com uma história interessante, mas sabia que Isabela queria dizer muito mais do que isso. Aquele olhar era o de alguém que queria mudar algo, o mesmo olhar que ele tinha quando era jovem. O coração de Kazuya começou a tremer violentamente. Era uma manhã tranquila, a névoa ainda envolvia a rua, quase deserta. Na loja pairava o aroma doce da fermentação e o calor sutil do forno. Era o momento habitual de preparação silenciosa. A voz de Isabela quebrou a calma. "Kazuya-san, posso ter um momento?" Kazuya virou-se. Isabela estava amarrando o avental novamente, a expressão mais séria do que o habitual, os olhos fixos, com uma determinação hesitante, mas progressiva. Kazuya apenas assentiu. A porta da cozinha foi aberta. Sobre a bancada havia um pão de formato estranho, oval, macio e branco, coberto por uma camada dourada de carne seca e queijo coalho e um fio de maionese caseira. O cheiro salgado e levemente adocicado atingiu Kazuya. Ele engoliu em seco, involuntariamente. Este era o rosto daquela frase: o pão de mandioca com carne seca e queijo coalho. Taro não se aproximou um passo sequer, de braços cruzados, e zombou. Pão com carne seca, hein? O riso era sutil, mas os olhos não riam. O medo de que a tradição fosse destruída estava misturado naquela frase. O coração de Kazuya também tremeu violentamente. Inúmeras razões para negar poderiam ser citadas. Esta era uma cidade japonesa. Esta loja era seu orgulho de 40 anos. Colocar carne seca no seu orgulho era algo que ele nunca permitiria. No entanto, as palavras que ele havia dito no dia anterior ecoaram. Como saberemos se não tentarmos? Foi ele quem disse. Se ele recuasse agora, a decisão de mudar não teria sentido. Isabela entregou o pão em voz baixa. "Se não se importar, Kazuya-san, por favor, primeiro." Sua voz estava trêmula, não por falta de confiança, mas por estar determinada. Kazuya segurou o pão de mandioca com as duas mãos. Era leve, mas pesado. Ele sentiu o futuro da loja naquele pão. Então ele deu uma mordida suave. O tempo parou nos segundos de silêncio. Os olhos de Kazuya tremeram ligeiramente.
O som de sua mastigação era perfeitamente audível. Tarô observava, prendendo a respiração. No instante seguinte, os lábios de Kazuya tremeram. Ele não disse, está delicioso imediatamente. Sentiu que, se o dissesse, o eu que ele tinha sido até então desmoronaria. No entanto, o que se espalhou em sua boca não foi a estranheza que ele esperava. O sabor salgado da carne seca era suavemente envolto pelo pão macio e a cremosidade do queijo ligava ao todo perfeitamente. Não era dissonante, mas sim harmonioso e de uma naturalidade surpreendente. Kazuya finalmente conseguiu falar. Por que combina tanto? No momento em que essa frase saiu, seus olhos ficaram marejados e as lágrimas vieram. Não era arrependimento nem tristeza. Era a emoção que estava adormecida em seu peito há muito tempo, fazendo barulho e começando a se mover. Tarô também deu uma mordida, hesitante. No instante seguinte, seus olhos se arregalaram. O rosto pronto para a negação desmoronou instantaneamente. E foi tudo o que ele disse antes de ficar em silêncio. Esse silêncio provava tudo mais do que qualquer coisa. Kazuya olhou para o pão de mandioca. Não era apenas uma novidade temporária. Ele abalou a tradição da loja, até mesmo a visão de mundo. E, ao mesmo tempo, era um fio que levava ao futuro. Naquele momento, Kazuya teve a certeza de que a roda da vida realmente havia girado. Na manhã seguinte, Kazuya estava na loja antes do amanhecer. À mesma hora, o mesmo trabalho de preparação, mas a empolgação em seu peito era completamente diferente. Exibir o pão de mandioca parecia um pequeno ato de furar a tradição de 40 anos com uma agulha. Ele abriu a porta da vitrine. O ar frio agarrou-se à ponta dos seus dedos. O choque de ontem ainda estava em sua língua, aquela harmonia, aquelas lágrimas. Mesmo assim, como os moradores da cidade reagiriam hoje, era outra questão. Isabela colocou um pequeno pedaço de papel. Era um P-O-S-T-E-R, escrito à mão. Em letras arredondadas e cuidadosas, lia-se Pão Brasileiro Popular, Pão de Mandioca. Estreia japonesa, pequenas ilustrações fofas o enfeitavam. O pôster era gritante, como se apenas o pão de mandioca estivesse sob os holofotes na vitrine. Taro suspirou, de braços cruzados. Kazuya, você vai mesmo fazer isso? Kazuya respondeu, sim. Ele precisava dizer isso de forma concisa, ou sua própria determinação vacilaria. O sino de abertura tocou. A porta se abriu e a brisa fria entrou na loja. Normalmente, alguns clientes antigos chegavam a essa hora, mas hoje o ar estava estranhamente denso. Os clientes entravam, olhavam para o chocopan, escolhiam o pão de sempre e então, por um instante, paravam em frente ao pão de mandioca. As sobrancelhas se moviam, os cantos da boca se contorciam, mas ninguém estendia a mão. 5 minutos! Kazuya contava silenciosamente, o rosto inexpressivo. 10 minutos. O sorriso de Isabela ficou um pouco forçado. 30 minutos. O pão de mandioca estava na vitrine, isolado como um intruso. A ansiedade tomou conta de Kazuya. Aquele pão que ele achou delicioso ontem, será que o paladar dele estava errado? Ou a atmosfera da cidade estava resistindo? Eles seriam ridicularizados e falados. Até os últimos clientes se afastariam. A padaria de Kazuya ficou estranha. Se esse boato se espalhasse, não seria um renascimento, mas sim o prenúncio do fim. Uma imagem do futuro passou por sua mente. O pão de mandioca mofado, o riso se espalhando, os clientes diminuindo, ele mesmo fechando as portas de metal, a mão trêmula ao desligar o letreiro, a mesma cena da noite anterior. Kazuya sentiu um nó na garganta, a respiração curta. Tarô estava em silêncio, de braços cruzados, desviando o olhar. Embora não dissesse nada, Kazuya podia ouvir o "eu avisei". Isabela tentou dizer algo, mas acabou ficando parada. Seus olhos continham uma mistura de desculpas e a luz de quem ainda não desistiu. O silêncio, mais uma vez, pairou sobre a loja. Até o cheiro do pão acabado de sair do forno parecia desanimado hoje. Kazuya olhou para o pão de mandioca através do vidro da vitrine. Estaria o desafio errado? Em vez de proteger a loja, ele estaria a destruindo? Nesse momento, o sino da porta tocou suavemente, mais baixo do que o normal. Kazuya levantou a cabeça por reflexo.
Entrou o velho silencioso que vinha todas as manhãs para comprar apenas um chocupã. Um homem que todos na cidade conheciam. Os cumprimentos eram breves, a conversa limitada ao essencial. Ele sempre chegava no mesmo horário, comprava o mesmo pão e saía no mesmo ritmo. Suas costas pareciam simbolizar a rotina imutável daquela cidade. Ele não se importava com modismos, nem participava de fofocas. Não era o tipo de pessoa que notava coisas novas. Por isso, o coração de Kazuya estava em polvorosa. Se esse homem risse, seria o fim. Ele tinha a premonição de que, se esse homem desaprovasse, a atmosfera da cidade esfriaria. O velho caminhou lentamente até a vitrine, como de costume. Seus olhos se dirigiram ao chocupã. Essa era a sua rotina. No entanto, hoje, seu olhar parou no meio do caminho. Parou em frente ao pão de mandioca. Pão brasileiro popular no P-O-S-T-E-R, escrito à mão. O velho leu as palavras em silêncio, em seguida olhou para o próprio pão de mandioca, o dourado da carne seca, o brilho do queijo, o branco macio do pão. Essa combinação era de fato uma anomalia numa padaria japonesa. Kazuya prendeu a respiração. Vou ser ridicularizado. Vão apontar o dedo. A padaria de Kazuya ficou louca, dirão. Ele se preparou. Taro, de braços cruzados, tinha um olhar fixo no velho. Isabela estava com o rosto rígido, os lábios apertados. O silêncio que parecia ter prendido a respiração dos três pairou na loja. O velho continuou a olhar para o pão de mandioca sem dizer nada. Os poucos segundos pareceram uma eternidade. A mente de Kazuya estava cheia de cenários ruins. O futuro em que o pão não seria vendido. O futuro em que o riso se espalharia. O futuro em que o desafio seria esmagado pelo fracasso. No entanto, no instante seguinte, a boca do velho abriu-se lentamente. Eu já estive no Brasil. A voz baixa era inesperadamente calma. Inesperadamente, aquela frase única foi pesada. Kazuya piscou. O velho não continuou. Não houve explicação, nem lembrança, nem enfeites. Apenas a afirmação do fato. Em seguida, ele pegou um pão de mandioca, sem hesitar. Ele pegou mesmo, como se tivesse decidido desde o início. O coração de Kazuya aqueceu. Não porque tinha vendido um pão, mas porque a existência mais conservadora da cidade havia mudado primeiro. Uma pessoa que parecia resistir aceitou a mudança. O significado disso era muito maior do que a venda de um pão. Era como se a cidade o tivesse empurrado por trás, dizendo, tente mais uma vez. Sua mão, ao entregar o saco, tremeu incontrolavelmente. O velho recebeu o pão em silêncio, pagou como de costume e, ao sair, virou-se apenas uma vez. Seu olhar não estava na vitrine, mas em Kazuya, e deixou apenas uma frase. Uma padaria que se desafia é o que importa, não é? Não houve sorriso nem palavras de elogio, mas aquela frase curta inverteu a atmosfera da loja. Kazuya sentiu o frio que estava no fundo do seu coração derreter lentamente. Os ombros de Isabela relaxaram um pouco. As rugas na testa de Tarô pareceram se suavizar por um instante. O velho fechou a porta. O sino tocou suavemente. O som parecia um sinal que rompia a ansiedade de momentos atrás. Apenas um pão de mandioca a menos. Apenas um, mas para Kazuya soou como o som do fogo que se reacendia na loja. Não acabou. É aqui que começa. Kazuya teve certeza de que a história daquela loja finalmente estava começando a girar. O pão de mandioca começou a vender, lenta, mas seguramente. No começo, era por curiosidade. Tem carne seca mesmo? As pessoas riam e compravam, metade na brincadeira. No entanto, horas depois, ou um dia seguinte, as mesmas pessoas voltavam à loja, sempre com a mesma expressão. Embora eu ache inacreditável, quero comer de novo. Essa frase se infiltrou nas paredes da loja. O pão de mandioca não era popular apenas pelo sabor. A sensação de que surpresa agradável tornou-se uma experiência que as pessoas queriam compartilhar no trabalho, com a família, com os amigos. A frustração de terem subestimado o pão e perdido tornou-se combustível para o boca a boca. Kazuya observava tudo e sentia um calor em seu peito. Ficar feliz com as vendas era bom, mas ele estava mais feliz porque o diálogo havia retornado à loja.
O riso perdido, a conversa no balcão de pagamento aumentaram. Que coisa estranha, hein? Essa reclamação leve soava de alguma forma como redenção. E Isabela preparou o próximo passo. Se o pão de mandioca havia abalado o coração dos adultos, o próximo passo seria conquistar outro grupo. Certa manhã, ao abrir o forno, um cheiro doce pairou na loja. Um aroma suave como caramelo, Kazuya virou-se. Sobre a bancada havia pães redondos e fofos. Uma fina crosta dourada, como uma carapaça, brilhava na superfície. Isabela disse em voz baixa: "Este é o pão doce de goiabada brasileiro." Kazuya riu antes mesmo de falar. Que fofo! Aquela fofura era o oposto do pão japonês simples e rústico. Era como se o pão dissesse: "Não se preocupe." As primeiras a reagir foram as crianças da vizinhança. Alunos do ensino fundamental, ao passarem pela loja depois da escola, espreitavam a vitrine, os olhos arregalados. "O que é isso? Parece um biscoito." Isabela riu e respondeu: "Crosta crocante por fora, macio por dentro." Essa frase fez os olhos das crianças brilharem ainda mais. No dia seguinte, as crianças trouxeram os amigos. No dia seguinte, mais ainda, o boca a boca das crianças era 10 vezes mais rápido do que o dos adultos e cruelmente honesto. Se é bom, espalha. Se não é, desaparece. O pão doce se espalhou num piscar de olhos. Em seguida, veio a juventude. O motivo era simples: Instagram. O formato redondo com o padrão de grade e a cor dourada. Isso era suficiente para pegar o celular. "Podemos tirar fotos na loja?" Kazuya nunca pensou que seria perguntado isso. A padaria de antes era um lugar silencioso, onde se comprava e saía. Agora era diferente. O tempo gasto escolhendo o pão em si se tornou um evento. Os POSTERS, escritos à mão de Isabela, aumentaram. Ao lado do pão de mandioca havia a descrição do pão doce: crosta crocante, recheio macio. As palavras eram apenas isso, mas carregavam calor. As pinças e bandejas que Tarô detestava tornaram-se naturais. Os clientes escolhiam por conta própria, hesitavam, riam. "Ah, vou levar este também." Compraram até pães que não estavam planejados. A loja, de um lugar de compra, transformou-se num lugar de emoção. O ímpeto era imparável. Isabela sugeriu: "Kazuya-san, vamos fazer um dia do pão brasileiro?" O coração de Kazuya aqueceu novamente. Não era uma aposta, era uma convicção. Agora, a cidade vai aceitar. Ele sentiu isso. Ao abrir a loja naquele dia, ele olhou para fora. Havia pessoas na frente da porta. Não uma pessoa, mas várias. Kazuya não conseguia acreditar no que via. Quanto tempo fazia desde que havia filas antes da abertura? A porta se abriu e a multidão invadiu a loja. O pão de mandioca, o pão doce e até o pão de aipim mandioca estavam expostos, o cheiro salgado misturado ao doce. A loja parecia outro mundo. As crianças riam, os adultos se surpreendiam. "Este é o famoso pão de carne seca? Que fofo pão doce! Tem pão de aipim." As vozes se sobrepunham, o som voltou à padaria. Para Kazuya, era um milagre. Taro murmurou: "Kazuya, a loja está estranha." Kazuya sentiu, sorrindo e quase chorando. Está estranha sim, mas estranha não é quebrada, é revivida. Não foi um milagre, foi uma mudança. Kazuya repetia isso em seu coração. E ele percebeu que a loja não era mais um lugar à espera do fim, mas um lugar a pensar no próximo passo. Esse fato era o mais assustador e o mais alegre de todos. No dia seguinte ao Dia do Pão Brasileiro, o fluxo de clientes não diminuiu. Ontem foi uma festa, hoje era o cotidiano. Deveria ser assim, mas o sino da porta tocou alegremente o dia todo. "Desculpe, ainda tem o pão doce de ontem?" Queria levar o pão de mandioca para o trabalho. Essas vozes enchiam a loja como se fossem a coisa mais natural do mundo. Kazuya, enquanto acenava no balcão, suspirou baixinho em seu peito. A loja está respirando. Ele sentiu isso. O fato de os clientes voltarem era uma afirmação da existência da loja, mais do que o faturamento. E ele teve o próximo desejo: quero transmitir este sabor, esta atmosfera, este calor para fora desta cidade também. As pessoas nas aldeias vizinhas também ficariam felizes. Quando Kazuya disse isso, Tarô pareceu surpreso por um instante. O Kazuya
de antes nunca diria para sair da loja. Mas o Kazuya de agora era diferente. Ele passou de temer a mudança para ser aquele que a trazia. Os olhos de Isabela brilharam e ela propôs: que tal fazermos uma padaria móvel? Essa frase despertou um sonho há muito adormecido no coração de Kazuya. Quando jovem, ele sonhava em viajar e assar pão, parando em várias cidades e ficando perto da vida das pessoas. Mas a realidade da preparação, da gestão e da ansiedade esmagou o sonho, que foi arquivado. E agora, esse sonho estava prestes a se realizar diante dele. Um caminhão velho foi rebocado. A carroceria estava amassada, os assentos desgastados. Taru cruzou os braços e sorriu amargamente. Vamos fazer uma padaria móvel com essa sucata? Kazuya riu. É bom que seja sucata. É daqui que vamos renascer, não é? Os artesãos da cidade vieram ajudar. Porque o pão de Kazuya nos deu vida. As palavras acenderam uma chama em seu peito. Um pequeno forno e um armário quente foram instalados dentro do caminhão. Na lateral estava escrito em letras grandes: pão de mandioca, pão doce de goiabada, panhá de Kazuya. Ao ver as letras, Kazuya sentiu um calor no peito. A cultura de um país não se tornava uma estranha, mas parte da loja de forma natural. Ele sentiu orgulho disso. Quando a padaria móvel começou a circular, a paisagem da cidade mudou. As crianças acenavam. A van do pão de mandioca! Tem pão doce também! Quando a van estacionava nas praças das aldeias, as pessoas se reuniam. Ao entregar o pão pela janela e ouvir um obrigado, Kazuya percebeu que o pão não precisava apenas ficar na loja, mas podia ir ativamente ao encontro da vida das pessoas. Era o sentimento de retornar à sua origem como padeiro. Houve outra mudança misteriosa. Depois que o pão de mandioca e o pão doce se tornaram populares, até os pães tradicionais começaram a ser elogiados. O choco-pan está mais leve do que antes. O aroma do ampan está mais intenso. Kazuya inicialmente pensou que estava ouvindo mal, mas não estava. Ele havia mudado. As pequenas dicas brasileiras que aprendeu com Isabela, a consciência da maciez, a obsessão em fazer pequenos ajustes pensando em quem iria comer, a postura de transmitir o charme com palavras escritas à mão. Ele inconscientemente incorporou tudo isso nos pães tradicionais. A tradição não foi destruída, mas sim polida para se adequar às necessidades atuais. Foi assim que a loja pôde reviver. Enquanto pensava nisso, Kazuya ouviu um suspiro suave vindo de um canto da cozinha, de Isabela. O que foi? Isabela abaixou a cabeça, ficou em silêncio por um tempo, procurando as palavras. Então disse calmamente: vou voltar para o Brasil no próximo mês. Naquele instante, o mundo pareceu ter silenciado. O calor do forno, o cheiro da farinha, tudo ficou distante. O peito de Kazuya ficou vazio. Ele tentou sorrir, mas sua garganta tremeu. Claro, ele sabia que Isabela era uma estudante de intercâmbio e não ficaria ali para sempre. Mas ele, sem saber, tinha presumido que ficariam juntos por mais tempo. Taro disse calmamente: nós lhe agradecemos de verdade. Isabela balançou a cabeça. Quem mudou foram Kazuya-san e Taro-san. E continuou: mesmo sem mim, esta loja vai ficar bem. Essa frase o atingiu no coração. Doeu, mas não podia fugir. A pessoa que estava dependente era ele. Kazuya percebeu isso claramente naquele momento. Antes da despedida, Isabela disse: vamos fazer uma despedida final. Quero deixar um formato que continue. Então eles planejaram um dia de agradecimento, um dia para gratidão ir e vir, de Isabela para a cidade, da loja para os clientes e da cidade para Isabela. Naquele dia, a loja e a padaria móvel estavam em plena atividade. O pão de mandioca, o pão doce, o pão de aipim e também o choco-pan, o ampan e o melon-pan, pão de melão, que haviam renascido após o aprimoramento. Todos tinham os POSTERS escritos à mão de Isabela. As palavras estavam cheias do calor de quem queria fazer as pessoas felizes até o último momento. Ao tocar o sino de abertura, as pessoas vieram em massa. Sorrisos, as risadas das crianças. E no final do evento, as pessoas aplaudiram Isabela espontaneamente. Isabela ficou surpresa, mordendo os lábios com alegria. Kazuya colocou a mão suavemente em seu ombro
pensando sinceramente que a loja e até mesmo a cidade haviam sido salvas pela chegada daquela jovem. Mas, ao mesmo tempo, ele percebeu um fato ainda maior. A salvação não veio de um milagre externo, mas sim da decisão deles próprios de escolher a mudança. Dias depois, na plataforma da estação de trem, o som do trem se aproximando era alto. Isabela, segurando sua pequena mala, acenou várias vezes. Taro disse envergonhado: "Graças a você, a loja renasceu." Isabela balançou a cabeça. E antes de entrar no trem, virou-se e gritou: "Continuem fazendo o pão de mandioca." Naquele instante, Kazuya não conseguia parar de chorar. Mas não era apenas tristeza, era a determinação de herdar que estava se formando em suas lágrimas. Apegar-se à tradição não servia, abandoná-la também não. Aceitar e continuar a mudar, esse era o orgulho do padeiro. O que Isabela lhe entregou não foi apenas a receita do pão brasileiro, mas o método para reencontrar a coragem de mudar. E Kazuya pensou silenciosamente por último: os brasileiros não são apenas alegres e amigáveis. Eles têm uma cultura de pequenos toques acumulados para iluminar a vida de alguém. Uma frase escrita à mão, a alegria na trivialidade, a consideração em pensar no outro. Esse acúmulo salvou até mesmo uma padaria numa cidade rural do Japão. A gentileza e a resiliência daquele país, o Brasil, tocaram as pessoas mais com ações do que com palavras. Kazuya sentiu isso em primeira mão. Portanto, esta loja não terminará. Ela continuará junto com o pão de mandioca, o pão doce e o calor trazido pela brasileira.